Você já se sentiu preso? Como se não importa o quanto você se esforce, a vida simplesmente não anda para frente. Eu sei exatamente como é essa sensação. Aquela frustração que corrói por dentro, a ansiedade de ver os dias passando e seus sonhos parecendo cada vez mais distantes. É como se houvesse uma barreira invisível te impedindo de alcançar a vida que você tanto deseja. Mas e se eu te dissesse que essa barreira não é externa? E se o maior segredo para destravar seu potencial e manifestar a vida dos seus sonhos estivesse escondido em um lugar que você nunca imaginou? Eu descobri isso da forma mais difícil, depois de anos batendo cabeça e me sentindo um fracasso. E o que eu aprendi, o que eu vou te revelar hoje, vai mudar completamente a forma como você enxerga a si mesmo e o mundo. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode ser a chave para você finalmente ter a vida que sempre quis. Eu costumava acreditar que a vida era uma série de eventos aleatórios, que eu era apenas um passageiro em um trem desgovernado. Eu me sentia à mercê das circunstâncias, sempre reagindo ao que acontecia comigo. Se algo dava errado, eu me lamentava, me sentia vítima. Se algo dava certo, eu atribuía à sorte. Essa mentalidade me mantinha em um ciclo vicioso de frustração e impotência. A emoção que me dominava era a de estar preso, sem controle, como se eu estivesse em uma sala escura, sem saber onde estava a saída. Mas então, eu tive um insight que virou tudo de cabeça para baixo. Percebi que a minha própria consciência não era apenas um reflexo do mundo, mas sim a porta e o caminho para tudo o que eu desejava. É como se a minha mente fosse um projetor de cinema e a minha vida, o filme que está sendo exibido. Se eu não gostava do filme, eu não precisava tentar mudar a tela. Eu precisava mudar o que estava no projetor. E o que estava no projetor? A minha consciência. Eu entendi que quando a gente diz, eu sou o caminho, não estamos falando de uma figura externa, mas da nossa própria percepção de quem somos e do que é possível para nós. É a nossa consciência que cria a nossa realidade. Mas como exatamente essa porta funciona? E o que significa fechar e abrir essa porta? Essa foi a parte mais difícil para mim, confesso. Eu estava tão acostumado a me identificar com minhas falhas, com minhas limitações. Por anos, eu me via como alguém que não tinha sorte com dinheiro, que não era bom o suficiente para certas coisas. Essa autoimagem me causava uma dor profunda, uma sensação de inadequação constante. O que eu aprendi foi que para o novo entrar, eu precisava desligar o que eu estava consciente de ser agora. É o que chamamos de fechar a porta. Não é negar a realidade, mas sim negar a sua identificação com ela no nível da sua consciência. É como sair de uma sala antiga para entrar em uma nova. Você não pode estar nas duas ao mesmo tempo. Então, eu comecei a declarar o que eu desejava ser. Em vez de dizer, eu quero ter mais dinheiro, eu comecei a afirmar, eu sou próspero. Em vez de eu quero ser saudável, eu dizia, eu sou saudável e cheio de energia. Essa declaração não é um desejo, é uma afirmação categórica da sua nova identidade. É como reescrever o roteiro da sua vida e dizer ao universo qual é a sua nova identidade. Mas será que só declarar é o suficiente? E se as coisas não mudarem imediatamente? No início era estranho. Eu declarava, eu sou próspero. Mas olhava para minha conta bancária e via o oposto. A dúvida era um monstro que tentava me devorar, me fazendo sentir um impostor. Mas a chave, eu descobri, é a convicção. Não é um pensamento positivo superficial, mas uma certeza profunda, uma fé inabalável de que aquilo que você declarou já é real, mesmo que seus olhos físicos ainda não o vejam. É a ausência de dúvida. Quando essa convicção se estabelece, sua mente subconsciente aceita essa verdade como absoluta e começa a trabalhar incansavelmente para manifestá-la.
Foi quando eu comecei a sentir a emoção de já ser próspero, de já ter a vida que eu desejava, que as coisas começaram a mudar. Pequenas oportunidades surgiram, ideias de negócios que eu nunca teria pensado antes apareceram. Eu comecei a atrair pessoas que estavam alinhadas com essa nova vibração. É como um imã, você atrai o que é compatível com a sua frequência. E a sua convicção é a frequência que você emite. Essa mudança de mentalidade não só me trouxe paz, mas também abriu portas para novas fontes de renda e investimentos que antes pareciam impossíveis. Eu comecei a ver o dinheiro de uma forma diferente, não como algo escasso, mas como uma energia que flui quando você está alinhado. Minha mente lógica sempre quis saber o como. Como vou conseguir esse dinheiro? Como vou encontrar o emprego dos sonhos? Essa necessidade de controle me gerava uma ansiedade paralisante, me impedindo de agir. Mas a verdade é que ninguém sabe de que maneira as coisas desejadas irão aparecer. O como pertence ao universo, à inteligência infinita que orquestra tudo. Tentar descobrir o como é limitar o universo às suas próprias ideias, que são, por natureza, restritas. Eu aprendi a entregar o como ao universo. Minha parte é declarar o quê, o meu desejo, a minha nova identidade, e o porquê, o sentimento, a convicção. O como é responsabilidade do universo. E quando eu me libertei dessa necessidade de controle, a magia aconteceu. Oportunidades inesperadas surgiram, pessoas que eu nem conhecia apareceram para me ajudar. Foi como se o universo estivesse dizendo: eu tenho um plano muito melhor do que o seu, mas se eu não devo me preocupar com o como, significa que não preciso fazer nada? Como a ação se encaixa nisso? Eu costumava esperar por um sinal. Se eu vir um carro vermelho hoje, é um sinal de que meu desejo vai se realizar. Essa espera me deixava em um estado de carência, de que eu ainda não tinha, o que gerava mais ansiedade. Mas a verdade é que os sinais sempre sucedem. Eles nunca precedem. Os sinais que você vê no mundo externo são um reflexo da sua consciência interna, e não um pré-requisito para ela. É como um espelho. A imagem aparece depois que você se posiciona na frente dele. Se você está consciente de ser próspero, você começará a ver sinais de prosperidade em seu ambiente. Não espere o sinal para acreditar. Acredite para que o sinal apareça. Sua consciência é o farol. Acenda a luz da sua consciência naquilo que você deseja ser e ter, e os sinais, as evidências, os resultados virão até você. Eles são a consequência inevitável de uma consciência bem direcionada. Essa compreensão me fez parar de perseguir sinais de mercado ou tendências e focar na minha própria visão, o que me deu uma clareza estratégica para meus projetos e investimentos. Por muito tempo, eu culpei o mundo. A economia está ruim. As pessoas são egoístas. É difícil ter sucesso. Essa mentalidade me fazia sentir uma vítima das circunstâncias, e a raiva e a impotência eram minhas companheiras constantes. Mas a verdade é que nada que esteja fora da sua consciência existe em seu mundo. Tudo o que você percebe, tudo o que você experimenta é filtrado e interpretado pela sua consciência. Se algo não está na sua consciência, ele simplesmente não existe para você. Para mudar a sua realidade, você não precisa mudar o mundo externo. Você precisa mudar a sua percepção, a sua consciência. Quando você muda a sua consciência, o mundo externo é compelido a se alinhar com essa nova percepção. É como mudar a estação de rádio. A música que você ouve muda, não porque o rádio mudou, mas porque você mudou a frequência. Eu parei de culpar o mundo e comecei a me responsabilizar pela minha própria consciência. E foi aí que o mundo ao meu redor começou a se transformar. Essa virada de chave me permitiu identificar e aproveitar oportunidades de negócios em mercados que eu antes via como saturados ou difíceis, porque minha percepção mudou.
Nós somos ensinados a acreditar que precisamos ter algo para então ser algo. Tenha dinheiro para ser próspero, tenha um diploma para ser bem-sucedido. Essa mentalidade me mantinha em uma busca incessante por coisas externas e eu me sentia vazio por dentro. Mas o universo opera de uma maneira diferente. Ele responde ao seu estado de ser, à sua consciência. Se você quer ter algo, você precisa primeiro se tornar a consciência daquele que já tem. Não é tenha para ser, mas sim seja para ter. Eu comecei a sentir a emoção de já ter o que eu desejava. Se eu queria a abundância, eu sentia a gratidão pela abundância que já existia em minha vida, mesmo que em pequenas coisas. Se eu queria saúde, eu sentia a vitalidade e a energia. E quando essa consciência foi firmemente estabelecida, as coisas foram compelidas a existir em minha realidade. É como um programa de computador. Você insere o código correto, sua consciência, e o computador, o universo, executa o programa. Essa é a base para construir qualquer tipo de riqueza, seja financeira, de saúde ou de relacionamentos. É o princípio por trás de grandes empreendedores e investidores que primeiro veem o sucesso antes de ele se materializar. Essa sabedoria não é nova. Ela ecoa em frases antigas como buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu costumava pensar que o reino dos céus era um lugar distante, algo para depois da morte. Isso me fazia sentir que a felicidade e a plenitude eram inatingíveis nesta vida. Mas eu entendi que o reino dos céus é um estado de consciência, um estado de ser que você pode acessar e cultivar, aqui e agora. Buscá-lo primeiro significa priorizar o seu estado interno, a sua percepção de si mesmo. Quando você se alinha com a consciência da abundância, por exemplo, você não precisa mais se preocupar em conseguir dinheiro. O dinheiro e todas as coisas que ele pode proporcionar começam a fluir para você naturalmente, como um acréscimo. Não é um esforço, mas um resultado. É a lei da atração em sua forma mais pura. Você atrai aquilo que você é, não aquilo que você quer. Quando você se conecta à fonte, o fluxo é natural e abundante. Isso se aplica não só a finanças, mas também a oportunidades de carreira e crescimento pessoal, onde o alinhamento interno atrai as melhores propostas e parcerias. Eu sempre quis que as coisas dessem certo, mas muitas vezes me sentia frustrado quando meus planos falhavam. A incerteza me causava uma angústia constante. Mas eu descobri que tudo que determinardes realizar dará certo não é sobre força de vontade, mas sobre a firmeza da sua determinação interna, a convicção inabalável da sua consciência. Determinar não é apenas querer ou desejar, é estabelecer em sua consciência, com absoluta certeza, que algo já é uma realidade. Quando você determina algo em sua consciência, você está criando o projeto. E uma vez que o projeto está claro e a determinação é firme, o universo, como um construtor obediente, começa a trazer os materiais, as pessoas, as circunstâncias necessárias para que esse projeto se materialize. O dará certo é a consequência natural dessa determinação consciente. Não é mais um desejo, é uma afirmação. É a certeza de que a colheita é inevitável se você plantar a semente da determinação com convicção. Essa determinação é o que diferencia os empreendedores de sucesso dos que desistem. É a capacidade de ver o negócio prosperando antes mesmo de ele existir fisicamente, atraindo investimentos e talentos. Então, como você aplica tudo isso na prática? Eu comecei pequeno. Escolhi uma área da minha vida onde eu queria ver uma mudança. No meu caso, era a minha saúde. Eu me sentia constantemente sem energia e desmotivado. Eu comecei a fechar a porta para a consciência de estar doente ou cansado.
Parei de reclamar da minha falta de energia e comecei a declarar: eu sou saudável e cheio de vitalidade. Eu visualizava meu corpo cheio de energia, fazendo exercícios, sentindo-me leve e disposto. No começo era difícil, mas eu fui consistente e as ações inspiradas começaram a surgir. Eu senti vontade de comer alimentos mais saudáveis, de caminhar mais. Não foi um esforço, foi uma inspiração. E aos poucos, minha saúde começou a se transformar. A chave é a consistência. Escolha uma área da sua vida, saúde, finanças, relacionamentos, carreira, e aplique esses princípios. Seja consistente, celebre as pequenas vitórias e, acima de tudo, confie no processo. O poder está em suas mãos, ou melhor, em sua consciência. Comece hoje a esculpir a vida que você realmente deseja viver. A barreira que te impede de avançar não é externa, é a sua própria consciência. E sim, só declarar é o suficiente, desde que essa declaração venha acompanhada de uma convicção inabalável e que você se liberte da necessidade de controlar o como. A ação se encaixa como uma resposta inspirada à sua nova consciência, não como um esforço para forçar a manifestação. E o segredo para destravar seu potencial é entender que você é o criador da sua realidade e não um mero espectador. Minha grande revelação para você hoje é que o poder de transformar sua vida sempre esteve dentro de você. Você não precisa buscar fora o que já é seu por direito. A vida que você sonha não é um destino a ser alcançado, mas uma realidade a ser vivida a partir de agora, no plano da sua consciência. Comece a ser a pessoa que você deseja e o ter virá como uma consequência natural. Se essa mensagem ressoou com você, se fez sentido, eu te peço um favor. Deixe o seu like neste vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a desvendar ainda mais o poder da sua mente. E me diga nos comentários, qual área da sua vida você vai começar a transformar hoje usando esses princípios? Eu quero muito saber. E tem um PDF gratuito com um resumo completo dessa aula e exercícios práticos para você começar a aplicar tudo isso agora mesmo. O link está na descrição. Baixe, estude e comece a criar a vida extraordinária que você merece.